intermunicipal e pedir desculpa ao resto dos deputados, porque vamos repetir novamente a história. Mas a questão, e agora nesta intervenção, acaba por ficar um pouco esvaziada com a intervenção que foi feita anteriormente, porque a questão é precisamente esta, que foi dita agora. Ou seja, ninguém está aqui a discutir se é bom, se é mau, se facilita, se não facilita, qual o impacto que terá ou não terá. Todos nós temos um posicionamento político, todos nós acreditamos que aquilo, como o Sr. Presidente disse, que é o melhor para a população, deve ser, de facto, o caminho orientador de qualquer grupo parlamentar, independentemente das divergências de opinião. O que se passa aqui é uma questão simples. No nosso entendimento, e não é só nosso, mas no nosso entendimento existe aqui claramente uma violação daquilo que é o princípio da autonomia do poder local. Quando ouvimos aqui hoje dizer que o problema tem a ver com a Lei 75, eu cá estarei para ouvir que o problema também tem a ver com a Lei 73, do financiamento. Cá estaremos para perceber o caminho que o Partido Socialista quer levar para o caminho da regionalização e justificar todo este processo que foi feito no final do ano anterior com um princípio bem claro de levar o processo para a regionalização, independentemente de depois cada um de nós ter o papel de defender ou não a regionalização ou o municipalismo, como é o nosso caso. Mas, independentemente disso, o que estamos aqui a falar é que, claramente, a Associação Nacional de Municípios deveria ter emitido um parecer, que emitiu já a posteriori, já a lei estava votada, já todo o processo legislativo tinha concluído, assim como a ANAF. Portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é clara, até porque na audição anterior depois tive que perguntar novamente no final, e por isso agradecia mesmo a resposta, é se foi ou não foi a CIM ou os municípios auscultados pela Associação Nacional de Municípios com o objetivo da Associação Nacional de Municípios emitir o parecer que deveria ter feito. Claramente, foi ou não foi? Depois, se concordamos que esteja numa CIM, que esteja noutra CIM, isso é outra questão. O princípio que estamos aqui a defender é que, eventualmente, e esperemos que não, eventualmente poderemos ter feito uma lei que foi com a concordância de todos, porque todos os partidos tiveram o sentido de responsabilidade, todos, de forma transversal, de perceber que caso não corrigíssemos e não dessemos a mão ao erro que o Governo tinha cometido, colocaríamos em causa o financiamento das regiões e os fundos que poderiam daí vir. E, portanto, perceber claramente que existe aqui uma questão transversal, não é o Partido Socialista vir dizer nós fizemos, não fez nada, fez porque os outros partidos aceitaram dar a mão ao erro que o Partido Socialista cometeu, quer enquanto Governo, quer enquanto Grupo Parlamentar. Aliás, no próprio dia que a lei, a PPL do Governo é submetida à discussão no plenário, nesse mesmo dia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz uma alteração à própria PPL do Governo e coloca à última da hora. Portanto, todos percebemos que a atrapalhada estava montada. Esperemos que aquilo que enviámos para o Eurostat se venha a confirmar e que não venha a criar problema nenhum. Agora, todos percebemos também, e aqui gostava também de saber a sua opinião, se é verdade aquilo que se diz, porque acabámos de ouvir agora pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que Vila de Rei estava felicíssima com aquilo que está a acontecer. Mas todos nós recebemos um e-mail de Vila de Rei a dizer que se sente de veras incomodada com o facto de nem sequer ter sido auscultada a sua opinião. Por isso, para concluir, essencialmente são estas duas perguntas que lhe fiz. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno, muito obrigado. Daria a palavra agora ao Sr. Presidente da CIM da Beira Baixa, Engenheiro João Lobo. Tem 9 minutos. Muito obrigado. Então, muito rapidamente, dentro do espaço de tempo que me é dedicado, começar aqui relativamente à deputada Cláudia André sobre, objetivamente, as perguntas que formalizaram. Quantas reuniões é que a tutela teve com a CIM da Beira Baixa? A tutela teve 2 reuniões com a CIM da Beira Baixa na fase posterior à decisão e, portanto, relativamente àquilo que tem a ver com a indicação deste regime. Como é que ou como é que está organizada a distribuição de fundos? Foi dada a condição das autarquias, quer de Sertã, quer Vila de Rei, de fazerem a transição de acordo com aquilo que decidissem e, portanto, tendo a Sertã traduzido a vontade de já nos fundos, neste novo quadro de financiamento de Portugal 2030, ser realizado no plano estratégico da CIM da Beira Baixa, e a posição diferente teve a Câmara de Vila de Rei relativamente àquilo que é manter-se neste quadro de financiamento 2030 no Médio Tejo.
Essa foi a vontade expressa pelos 2 municípios, junto da tutela, e, portanto, agora, evidentemente, quer com a CCDRC, quer com o Ministério, terá que haver esta regulamentação e este regime transitório para que isso se processe e, na articulação, evidentemente, que as 2 CIMs vão realizar. Depois, a questão da mobilidade e daquilo que tem a ver com os sistemas que estão hoje já traduzidos em concurso e que vão entrar em ação. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem um concurso para a mobilidade e, além do transporte flexível e a pedido, que já está em funcionamento, que tem uma duração de 8 anos, portanto, ele manter-se-á. A articulação que foi feita, quer com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, quer com o Médio Tejo, para tudo o que tem a ver com o transporte interregional e intermunicipal, está articulado nas duas CIMs, sendo que, por exemplo, no caso da CIM da Beira Baixa, vai-se traduzir num concurso que já recebeu o parecer favorável da AMT e, portanto, vai para Vice-Tribunal de Contas e este ano, 2023, será lançado a concurso. Mas isso não interfere porque já não interferia. Isto já não era um problema relativamente a essa circunstância, porque, evidentemente, que a mobilidade e com a proximidade dos territórios, ela tinha que ser realizada como ponto fulcral. E, portanto, essa situação ultrapassa-se relativamente a essa articulação entre os 2 concursos que estão em cima da mesa. Do ponto de vista daquilo que é depois a circunstância da pergunta do Grupo Parlamentar do Chega, se fomos auscultados pela Associação Nacional de Municípios, fomos questionados e houve uma resposta do ponto de vista da CIM, uma posição da CIM relativamente àquilo que era este propósito. Posição da Câmara de Vila de Rei, que também referiu naquilo que tem a ver com a circunstância de se estavam muito felizes ou não com esta circunstância de mudarem da CIM. Evidentemente, a Câmara de Vila de Rei nunca mostrou dificuldade em ingressar na CIM da Beira Baixa. O que preocupa naquilo que foi sempre a posição da Câmara de Vila de Rei e a calculada por nós, relativamente às reuniões que fomos mantendo sempre com as duas autarquias, no sentido de cautelar quer as posições das 2 autarquias, Sertã e Vila de Rei, mas não fragilizando a posição dos outros municípios, legitimamente, quer dos que constituem Médio Tejo, quer constituem a Beira Baixa, no sentido depois, na revisão dos pactos e na contratualização do novo pacto, não termos aqui problemas em que isto servisse eventualmente daqui de algum reacerto nessa circunstância e, portanto, não ficando nenhum dos territórios fragilizados relativamente àquilo que são as suas legítimas expectativas do ponto de vista da contratação do novo quadro de financiamento. Mas Vila de Rei nunca demonstrou que não queria vir. Atenção, também fico explícito. O que colocou sempre foi como é que nós acautelamos a nossa posição enquanto município relativamente à circunstância de termos projetos que estão a andar e vão continuar a andar dentro do quadro de financiamento da Médio Tejo para o Portugal 2020, que está agora a encerrar este ano, e aquilo que vai ser o novo Horizonte 2030 com essa circunstância. A tutela, quanto eu sei, e das reuniões que fomos tendo, foi aberta essa possibilidade, portanto, de traduzir essa manutenção para fundos de Vila de Rei, foi manifestado essa vontade e, nessa circunstância, acautelada, desde logo, essa condição. E, portanto, coisa diferente, eu tenho 9 minutos, estão ali 5h36, não quer dizer que os tenha que exercer todos, mas só para dar aqui ênfase relativamente àquilo que eu referi na primeira intervenção. E que é importante, e que mesmo este assunto sirva de forma pragmática, coerente, para a Assembleia da República, aqueles que devem, de facto, estruturadamente planear o país, juntamente com os vários níveis orgânicos do Estado, que qualquer alteração do ponto de vista que tem a ver com a escala geográfica
seja traduzida e seja, de facto, exercida numa relação próxima com os agentes do território. Evidentemente que os municípios são aqueles, e não estou aqui a pôr em bicos de pés, mas são com certeza aqueles que conhecem com maior profundidade e com maior proximidade as dinâmicas, sejam elas sociais, económicas, aquilo que queremos impregnar no território. E essa circunstância deve ser, de facto, uma articulação plena entre a tutela, com certeza que sim, entre os vários organismos de planeamento que o Estado tem e depois numa discussão rápida, mas assertiva, daquilo que são os modelos para esse mesmo planeamento. Quanto mais não seja, fica deste histórico, como falamos da Lei 75 até agora, situações que deviam ter sido ultrapassadas de forma a que os territórios, objetivamente, tivessem um maior empenho naquilo que eram as decisões. E, portanto, nessa circunstância, deixar também esta minha afirmação de que, com certeza, estaremos sempre disponíveis, contrariamente, muitas vezes, a esta circunstância, e sabemos, do ponto de vista político, como é natural e legítimo, as posições diferenciadas, mas posso dizer que não é uma cor política que interfere com os autarcas naquilo que é a gestão dos seus territórios, sejam eles os quais forem, e, portanto, isso ultrapassa muito as barreiras que temos do ponto de vista daquilo que é a nossa estratégia para desenvolvimento local. Muito obrigado.